Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para iniciar mais uma oração na janela. E esse tem sido um tempo muito significativo de reflexão na palavra de Deus e um tempo de oração com todas as pessoas que se unem a nós para buscar a face do Todo-Poderoso. Convide mais alguém para se unir a nós, no Orando na Janela. Nós estamos nesse propósito, não sabemos até quando. E o propósito é como pessoas que acreditam em Deus e em Jesus como o caminho que nos leva a Deus, que acreditam que se nós oramos em nome de Jesus, Deus nos ouve, sabe, nós nos unimos como povo de Deus, como aqueles que são o povo que se chama pelo nome de Deus. Então, nós vamos ter aqui alguns momentos muito significativos. E muitas coisas lindas nós temos ouvido, muitos testemunhos, desde pessoas de muita idade até pequenas crianças, com mãos em direção à janela e que têm clamado pela nossa nação e por toda essa situação tão desafiadora que nós estamos vivendo. A base da oração na janela é o livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz que ele subia a janela do seu quarto, estendia as mãos em direção a Jerusalém e ele orava todos os dias e 3 vezes ao dia. Também, 1 Timóteo 2,8, que Paulo diz que homens em todo lugar devem orar, levantando mãos santas. E é isso que a gente está fazendo. Nesses dias, nesses primeiros dias, nós estamos fazendo algumas reflexões no livro do profeta que orava na janela, no livro do profeta Daniel. Eu quero ler hoje, no livro de Daniel, antes de orarmos, no 3º capítulo, no versículo número 17, quando diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Situando esse texto, isso ocorreu na Babilônia, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e obrigou que as pessoas viessem e cultuassem aquela estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos de Daniel, foram convocados para estar lá, para aquele culto de adoração à estátua de Nabucodonosor, e a ordem era que quando os instrumentos musicais tocassem, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua que o rei tinha feito. E assim foi. No entanto, quando todos se prostraram, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram diante daquela estátua. Isso foi levado ao rei, essa notícia. E aqueles que não adorassem a estátua do rei, ali estavam povos de muitas nações, que tinham lá os seus deuses. Mas o rei queria todos se curvando diante do Deus dele. E quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo e enxofre. E estes homens não se prostraram. O rei manda chamá-los e diz: se vocês não se prostrarem, quando virem a música novamente, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E é aqui que entram esses versículos. E Sadraque e Mesaque dizendo ao rei: se formos atirados na fornalha de fogo em chamas, o Deus a quem servimos, que prestamos culto, ele pode nos livrar. Eles disseram: nós acreditamos que ele vai nos livrar, mas se ele não nos livrar, saiba de uma coisa: nós não nos prostraremos, mesmo que o fogo nos queime. Nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Nós não vamos cometer
o pecado da idolatria. Esses homens, amigos de Daniel, foram convocados para adorar. E não adoraram nenhum outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Eles eram amigos do Daniel e vieram de Jerusalém, e eles também oravam por Jerusalém. A Bíblia não diz se eles iam na janela como Daniel e oravam com mãos estendidas. Não diz isso. Mas eu acredito que sim. Daniel exercia uma liderança sobre eles. E esses homens também tinham mãos santas para levantar, porque eles serviam a um único Deus. Eles não se prostravam diante de nenhum outro Deus, diante de nenhuma estátua. Eles só se curvavam diante do Deus vivo. E o rei os mandou para a fornalha. Eles foram lançados na fornalha. Sabe de uma coisa? Deus não os livrou da fornalha. Eles disseram, se queimarmos, vamos queimar. A outro Deus não adoramos. Sabe, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Porque eles tinham um compromisso com o Deus vivo e todo-poderoso. Nós vivemos em um tempo muito difícil, onde a fornalha está queimando, de alguma maneira. E eu e você temos que ter o compromisso que esses homens tinham. Quer o fogo nos queime ou não, Deus é Deus. E nós nunca vamos deixar de servi-lo. Quer morra ou viva, nós vamos continuar fiéis a Deus. Nós não seremos idólatras. Nós não vamos nos curvar. Muitas vezes, pessoas se curvam diante de outros deuses, ou quem sabe diante de situações, se curvam diante de pecados e não são fiéis a Deus. Para que a gente tenha mãos santas, para orarmos e termos respostas, é preciso ter um compromisso com o único e verdadeiro Deus. Precisamos ter mãos santas. Esses homens tiveram, e sabe, Deus os livrou. Deus é aquele Deus que está conosco, diante de ameaças, ou mesmo dentro das fornalhas. E Ele sempre estará com aqueles que estão com Ele. Diante disso, eu quero desafiar você a andar com Jesus, a seguir a Jesus, a examinar a sua vida, a confessar pecados, para juntos orarmos e confessarmos os pecados da nossa nação, da nossa terra. Buscarmos a presença dEle, buscarmos a face do Senhor. E nós veremos grandes coisas acontecer. Em primeiro lugar, eu quero orar por você, por tua casa, por tua família, por todos os que vão orar na janela junto comigo. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida. Deus amado, abençoa a vida de cada um que está comigo no Orando na Janela. Aqueles que têm sido fiéis e que não têm se dobrado diante de nenhum ídolo, não têm se dobrado diante de nenhum pecado, têm sido fiéis, Deus, que eles permaneçam fiéis. Aqueles que não têm sido fiéis, que quem sabe têm se rendido ao pecado, a uma vida que não condiz com a tua palavra, de alguma maneira sendo idólatra, mas eles se arrependem e pedem perdão. Perdoa-os, purifica-os com o sangue de Jesus. Que todos estes que estão comigo agora, quando forem à janela, tenham mãos santas, para estenderem as mãos, orarem e clamarem, e serem teus instrumentos, realizarem orações que tenham respostas, que toquem esta situação tão grave. Pai de amor, em nome de Jesus eu peço que seja assim. Eu abençoo cada casa, cada lar, todas as áreas da vida das pessoas. Que eles sejam cobertos com o sangue de Jesus, revestidos com a tua armadura, que os teus anjos estejam com eles, que a tua unção esteja sobre eles, enquanto oram.
e juntos buscaremos a tua face sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Nesse momento, convido a todos, vamos às nossas janelas. Você que tem a sua janela da sala, do quarto, da cozinha, enfim, seja qual for o lado, vamos à janela. Vamos clamar ao Senhor, nos arrependendo de pecados, nos colocando na brecha, nos identificando com os pecados da nossa nação, mesmo que nós não tenhamos cometido tais pecados, mas estamos nesta nação. E como conhecedores de Deus e da sua palavra, aqueles que têm acesso a Deus, nós devemos de clamar por nossa nação. Vamos agora orar na janela. Senhor amado, Deus da glória, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do altar da tua graça, cobertos com o sangue de Jesus, revestidos com toda a armadura de Deus, vestidos da tua palavra que nos outorga autoridade e poder, por meio do nome de Jesus em oração. Nesse momento, ó Pai, estendemos as mãos sobre nossas cidades. Aqui em Curitiba, estendo mãos sobre Curitiba. Deus, pessoas de outras cidades estendem mãos em direção às suas cidades. Eu no estado do Paraná, quem sabe outros em outros estados. Nós estamos no Brasil, talvez outros em outros países, orando na janela junto conosco. Deus, cada um na sua nação, está clamando por sua nação, pedindo perdão dos pecados da nação. Nós entendemos, pela tua palavra, que o pecado gera maldição. Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos pecados que essa nação tem cometido. Nos arrependemos e pedimos perdão do sangue inocente derramado em nossa terra. Pedimos perdão por toda a idolatria. Pedimos perdão por todo o histórico idólatra desta nação. Pedimos perdão por toda a busca que o povo brasileiro tem feito a outros deuses e não ao verdadeiro Deus. Pedimos perdão pela procura de outros caminhos que levariam a Deus, mas há só um caminho que leva a Deus, é Jesus. Pedimos perdão pelas buscas erradas. Pedimos perdão por toda espécie de adoração, de culto a outras divindades e não ao verdadeiro Deus. Pai, nós não nos dobramos diante de outros deuses. E pedimos perdão pelo pecado daqueles que se dobram. E pedimos que o Senhor toque o coração de cada um deles, para que haja arrependimento. Deus, purifica o Brasil do pecado da idolatria. Que em nome de Jesus, a nossa nação busque ao único e verdadeiro Deus em nome de Jesus Cristo. Pai querido, vem perdoar todos os pecados do povo, da pessoa mais simples, os pecados da chamada classe baixa, da chamada classe média, da classe alta. Deus, perdoa os pecados dos políticos, das autoridades. Perdoa os pecados dos poderes desta nação. Os pecados do judiciário, do legislativo, do executivo. Perdoa os pecados de todos os lugares do legislativo, do Senado, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais. Perdoa, meu Deus, os pecados. Meu Deus, que acontecem no executivo, federal, estadual e municipal. Perdoa os pecados. Perdoa os pecados, meu Deus, de todos os lugares do judiciário, desde o STF até o julgamento mais simples que haja. Pai, em nome de Jesus,
perdoa. Pedimos o perdão do pecado da corrupção, das mentiras. Deus, de todo o desvio de conduta, pedimos perdão. Pedimos perdão, sim, dos nossos pecados, dos pecados de Curitiba, do Paraná e do Brasil. E cada um na sua cidade, estado e país. Deus que pede perdão. Nós clamamos e nos arrependemos destes pecados. Pedimos que o sangue de Jesus nos purifique. Pedimos que o Senhor toque a nossa terra. Que o Senhor sare a nossa terra. Deus, que esse vírus maldito seja vencido. Que essa peste maldita seja banida da nossa nação. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que haja o teu mover na nação brasileira. Dá unidade, entendimento, discernimento às nossas autoridades, nacionais, estaduais e municipais, para que as medidas certas sejam tomadas. Deus, tenha misericórdia do nosso país e atua aqui no Brasil. Tenha misericórdia da situação econômica da nossa nação. Deus, vem abençoar os pequenos empresários, os microempresários, aqueles que são de porte médio, as grandes empresas. Deus, dá sustento para que eles mantenham os seus funcionários. Que a pobreza, que a miséria não tenha lugar na nossa nação. Estendemos as mãos e clamamos pela nossa nação. Nós clamamos que o fogo do teu Espírito desça e queime esse vírus maldito. Em nome de Jesus Cristo. Assim clamamos, pedimos milagres. Abençoa, Senhor, os hospitais, os médicos, enfermeiros. Deus, todos aqueles que estão trabalhando, os policiais. Abençoa, Senhor, os trabalhadores de mercado, aqueles que são motoristas de aplicativo. Deus, todos aqueles que estão expostos, cobre-os. Como da mesma maneira, cobre cada um dentro da sua casa. Em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo de restauração, de ministração do Senhor em cada coração, na nossa nação e no mundo. Alcança todas as outras nações que se unem a nós e responde à oração deles. Que a terra deles também seja sarada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.